está exposto à morte eterna, até que encontre esconderijo em Cristo. E como a perda de tempo e o descuido poderiam despojar o fugitivo de sua única oportunidade de vida, assim, a demora e a indiferença podem mostrar-se ruína para a alma. Satanás, o grande adversário, está no encalço de todo transgressor da santa lei de Deus. E aquele que não for sensível ao seu perigo e não buscar ansiosamente abrigo no refúgio eterno, será uma presa do destruidor. Satanás, ele é o vingador de sangue, ele tenta de todas as formas te acusar quando você erra, quando você quebra uma lei. Se você errar, amigo, você precisa imediatamente correr. Mas correr para os braços de Jesus. E a Bíblia dá exemplos. Olha para mim. Caim não teria acesso a uma cidade de refúgio, porque ele não matou de maneira involuntária, ele matou de maneira intencional. Sim ou não? Então, se ele corresse para uma cidade de refúgio, não existia naquela época, mas se ele corresse, ele não poderia entrar. Correto? Mas se naquele momento em que ele cometeu um erro e matou o seu irmão, se com a mão suja de sangue ele verdadeiramente se arrependesse, se ajoelhasse, pedisse perdão a Deus, a cidade de refúgio de Cristo teria lugar para ele, sim ou não? Ele poderia ser perdoado? Teria salvação para a vida dele? Teria. Dá para acreditar nisso? Para Judas tinha perdão, sim ou não? Mas ele vendeu Jesus, tinha perdão para ele? Amigos, teve para Pedro. Só que as pessoas perderam a oportunidade de conseguir enxergar aquilo que é mais importante, que são as oportunidades que você encontra em Jesus. Amigos, o pecador, ele está exposto à morte eterna, ele pode morrer eternamente, até ele encontrar esconderijo verdadeiro em Jesus. Uau! Mas aí eu entro num ponto. Quanto tempo um criminoso poderia ficar numa cidade de refúgio? Quanto tempo? A lei dizia que ele poderia ficar naquela cidade até a morte do sacerdote. Então ele tinha que torcer para o sacerdote morrer. Não. Mas até a morte do sacerdote ele poderia ficar ali. Quando o sacerdote morria, como todas as questões daquele tempo eram tratadas de maneira espiritual, quando o sacerdote, o líder religioso da época, morria, ele tinha direito a sair da cidade de refúgio e o vingador não poderia mais encontrá-lo. E ele poderia voltar de novo para sua família. Essa era a lei. Nós que encontramos refúgio na cidade de refúgio que é Jesus, podemos permanecer em Jesus até a morte do sacerdote, sim ou não? Só que a palavra de Deus diz em Hebreus, Hebreus 7, 22. Olha esse texto. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes do Antigo Testamento tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio o quê? Permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. A esperança que temos é de que o nosso sumo sacerdote, esse não morrerá. Ou seja, teremos acesso eterno à cidade de refúgio do Senhor Jesus. Mas a segunda lição, que eu entendo ser talvez a mais importante hoje para nós, é da abundância do refúgio que nós encontramos em Jesus. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora para você, em nome de Jesus. Olha para mim. Que tipo de refúgio você precisa? Pastor, o que é se refugiar em Cristo? É entender que tipo de refúgio você precisa em Jesus. Então eu preciso que você entenda esta parte. Guarde bem. Quantas cidades de refúgio existiam? Vamos lá de novo. Estão comigo?
Quantas cidades de refúgio existiam? 6 cidades de refúgio. 3 do lado oeste, 3 do lado leste. Ok. As cidades de refúgio foram escolhidas pela sua localização, mas também foram escolhidas pelo seu nome. Porque o nome da cidade naquele tempo representava algo. E os nomes das cidades de refúgio de Josué que nós lemos têm algumas representações. Que tipo de refúgio você precisa? Para qual cidade você tem que fugir hoje? Pastor, mas eu não matei ninguém. Louvado seja Deus. Mas todas as vezes que você quebra um mandamento de Deus, o diabo tenta reclamar a tua vida. Ele fez isso com Moisés, não foi? Então, se você não tiver segurado nas mãos e na graça de Deus, amigo, você vai ser condenado à morte eterna. É o que diz a Bíblia. Então você precisa correr para uma cidade de refúgio. Qual é a cidade de refúgio que você precisa? Uma das cidades de refúgio era Quedes. O nome Quedes significa lugar santo ou santidade. Quedes é a cidade de refúgio para aqueles que precisam da purificação. É daqueles que a sua mente está lotada de pecado, o seu coração está impuro por causa do pecado e precisam ser santificados por Deus. O refúgio de Quedes, espiritualmente, eu estou dizendo agora de maneira espiritual, o refúgio de Quedes é para aqueles que precisam encontrar pureza no Senhor, que o pecado te manchou tanto, que precisa em Quedes encontrar aquilo que você mais precisa agora, que é um lugar santo, que é levar a sério de novo as coisas de Deus, que é tratar a Deus e a sua palavra com a seriedade que ela merece, que é entender que existe limpeza profunda no coração daqueles que encontram recurso e refúgio em Jesus. Mas talvez você precisa ir nessa manhã para a cidade de Siquém. E sabe o que significa Siquém? Siquém significa ombro. Não é legal isso? Porque às vezes o refúgio que você precisa é de um ombro. Porque às vezes o que a gente mais quer é um ombro para chorar, para desabafar, para compartilhar as suas vidas, para pensar em soluções, para derramar lágrimas juntos. E a palavra de Deus diz que nós encontramos um ombro amigo em Jesus. Amigos, você que precisa se refugiar em Siquém, talvez o que você precisa hoje é de alguém para te acolher. É de alguém que vai dizer para você e falar assim: eu te entendo. É de você poder desabafar uma dor que ninguém entende, porque é sua. Uma mágoa que ninguém entende, porque ela é sua. Uma fraqueza que ninguém entende, porque ela é sua. E você já tentou em terapia, em tratamento, em conversas, de todas as maneiras, mas ninguém consegue te entender. Você não se entende. Cristo, Ele vem dizer essa manhã para esta igreja, em nome de Jesus, que Ele é o ombro que você precisa. Comece a desabafar mais com o teu ombro e vá para Siquém, porque é lá em Siquém que o teu abraço transformador vai te encontrar. Talvez você precise ir para Hebron. Hebron significa comunhão. Tem gente que esqueceu o que é ter comunhão com Deus, que vive a sua caminhada com Deus dependendo do que a igreja proporciona, que abre a Bíblia só quando está na igreja, que só ora quando vem para um culto. E louvado seja Deus que você veio, porque senão talvez você nem teria aberto a Bíblia hoje. Mas você precisa entender, amigos, que só existe refúgio quando você se torna amigo íntimo de um Senhor que te entende e que tem recados para falar com você. Ele não quer simplesmente que você chore no seu ombro. Ele quer que você escute a sua voz e mude de vida. Ele quer trazer palavras que te confortam. Eu quero garantir para você nessa manhã, querida igreja, de que a palavra de Deus, a comunhão que você tem com Ele, é exatamente aquilo que você precisa agora, porque Ele sabe confortar a tua vida.
Mas talvez você também precisa ter comunhão com teu irmão. Porque você não foi chamado ou criado por Deus para viver sozinho. Você foi feito para viver em comunidade, para andar ao lado de pessoas que serão o seu amigo, para viver em união com ela. Em Hebrom, espiritualmente, é o refúgio onde pessoas que te entendem, andam contigo e que enfrentam as lutas que você enfrenta, caminham ao teu lado e te abraçam, te ajudam, oram por você. Orar por alguém é uma expressão de amor, eu acredito nisso. Ore por alguém e tenha alguém para orar por você. Talvez você precisa ir para Bezer. Bezer significa força. Força para o fraco. Bezer significa fortaleza. Bezer é o refúgio para aqueles que não têm força, para aqueles que estão paralisados neste mundo. Bezer é a força que você precisa quando você está enfrentando as suas maiores dificuldades. Amigos, Cristo, Ele é o refúgio da tua força em nome de Jesus. Filipenses diz: tudo posso naquele que é a tua força. Talvez você precise ir para Ramote. Ramote é interessante, porque o nome Ramote significa lugar do exaltado, lugar de exaltação. Ramote é o local onde você será tratado com dignidade. Ramote é o refúgio para aqueles que estão sendo humilhados neste mundo, em que o pecado te humilha. E Deus quer te levar num lugar onde você será tratado com dignidade. Amigos, entenda o que eu vou dizer agora em nome de Jesus. O Senhor tem um refúgio seguro para você, independente da luta que você está enfrentando. Talvez você tenha que fugir para Golã. Golã significa exílio. E eu posso dizer que Golã é o refúgio para aqueles que estão longe de casa. E talvez eu estou falando para alguém que está longe de casa. Talvez longe de casa fisicamente, como eu. Longe da minha família, das pessoas pelo qual eu amo, das minhas origens. Mas Deus me trouxe para este lugar por um propósito. E aqui eu encontrei refúgio nesta igreja e em vocês. Mas eu estou falando para alguém que está exilhado longe de Deus, que está longe de casa, mas longe dos braços do Senhor, porque entendeu que o Senhor é a casa que você precisa, e precisa encontrar refúgio seguro em Jesus, porque Ele te entende como você de fato é. E por fim, a terceira e última lição é que nós temos já prontos uma cidade de refúgio separada para nós. Aqui nós encontramos refúgio em Jesus, mas em breve nós entraremos pelos portais da nossa melhor cidade de refúgio. E a nossa melhor cidade de refúgio será a Nova Jerusalém. E é para lá que nós estamos indo. Olha para mim aqui. Qual o refúgio que você precisa? Os refúgios dessa terra são provisórios, mas o refúgio em Jesus e na cidade santa são eternos. Para qual refúgio você vai hoje? Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto você escuta esta música, eu gostaria que você orasse e falasse para Deus qual refúgio você quer ir. Para qual refúgio, para qual dessas cidades você vai se refugiar hoje? Para qual ponto que você precisa caminhar? E enquanto você ora a Deus e clama pelo seu lugar, pelo seu caminho, pelo seu espaço, enquanto você escuta essa música, o Espírito Santo vai falar com você. E se o Senhor falar com você nessa manhã, enquanto você ouvir, você fica em pé e eu vou orar. E hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.